Olá pessoal, o meu nome é Celso Torres. Gostaria de deixar as boas-vindas para você. Nesse vídeo que eu vou fazer agora, que eu vou criar, ele é especialmente para você que não conhece praticamente nada do SolidWorks, ou melhor, nunca usou o SolidWorks na vida, e está iniciando ele agora. Tá? Então eu vou criar aqui uma peça, mostrando os principais comandos aí, para você criar a sua primeira peça em 3D dentro do SolidWorks. Eu vou mostrar a peça que a gente vai desenhar juntos aí. Tá? Então a peça que eu vou começar é esta peça aqui. Então a ideia é que a gente faça ela toda em 3D. Tá? E no final você entenda os principais conceitos que o SolidWorks usa para a gente criar uma peça 3D. Tá bem? Vamos lá então? Bom, é o seguinte. Depois que você abrir o seu SolidWorks, o que você vai fazer? Você vai lá clicar em Novo. Tem uma folhinha aqui, ó, Novo. E quando você clicar em Novo, tá, se você nunca viu o SolidWorks, você não entende o que é isso aí, ou melhor, qual ambiente, na verdade, eu tenho que escolher, funciona da seguinte maneira. O SolidWorks ele tem esses três ambientes que vocês estão vendo aí. Tem um ambiente de peça, tem um ambiente de montagem e tem um ambiente de desenho também. Bom, vou falar um pouquinho aqui da parte de montagem. Vou dar um exemplo bem simples para vocês. Vou pegar uma caneta Bic. Pegue uma caneta Bic. Tá, não precisa pegar a caneta Bic. Tá, mas imagina uma caneta Bic. Vamos dividir a caneta Bic em dois componentes. Tampa e a caneta. Mais fácil, né? Beleza? Então a tampa e o corpo da caneta ali. Tem o tubinho, enfim, a tampinha e os outros componentes. Mas vamos dividir só entre a tampa e o corpo lá da caneta onde tem a tinta. Tá bom? Então, esses dois componentes, ele é uma montagem. E se eu quiser fazer isso dentro do SolidWorks, o que eu preciso fazer? Eu preciso primeiro criar as peças. Tá? Então eu tenho que fazer primeiro a tampinha, depois fazer o corpo da caneta. Ok? Se eu quiser, aí sim eu crio minha montagem. Eu vou lá, junto os dois e crio minha montagem. Posso começar uma montagem criando as peças depois? Eu posso. Mas para você que está iniciando, a gente vai criar as peças primeiro. É onde geralmente se modela, né, cria todas as peças. O desenho, ele serve tanto para fazer o desenho da peça aqui, quanto o desenho da montagem. Então aquele teu desenho que vai para a fabricação, aquele teu desenho 2D, tá? Que tu usa para especificar, para controle e assim por diante. Então o que a gente vai fazer agora, tá? Para ti que está começando, a gente vai criar uma peça. Ok? Uma peça. Ok, Celso, vamos lá. Algumas coisas importantes aqui, rapidamente. Vou clicar aqui ó, nesse botão de opções. Eu tenho aqui na guia geral, vejam que eu posso usar, se o de vocês estiver marcado assim, ó, usar menus sem idioma em inglês, já tiver marcado, é porque todos os comandos aqui vai estar em inglês, não vai ter nada em português, para ver que aqui está escrito esboço, dimensão inteligente, chapa metálica e assim por diante. Tá? Inclusive tudo que está escrito aqui, ao invés de estar em português, vai estar em inglês. Uma outra opção que tem abaixo é usar o nome de recursos e arquivos no idioma inglês. Ou seja, eu posso marcar isso aqui, tá? Ao invés de estar escrito aqui, por exemplo, plano frontal, ele vai estar escrito front plane. Ok? Isso muda e vai mudar aqui em cima também. Ok? Então o nome dos recursos vão estar um pouquinho diferente. É só isso que muda. Ok? Aqui em esboço, se o de vocês não tiver marcado aqui, ó, girar automaticamente a vista na normal ao plano do esboço, ao criar o esboço, marquem. Tá? Depois vocês vão entender por quê. Tá? Se vocês quiserem deixar em inglês, tudo bem. Se vocês quiserem usar isso aqui também, vocês podem colocar. Eu vou usar em português. Tá? Então o nosso exemplo aqui vai ser em português. Ok? Então, vou confirmar aqui. Então depois que você cria aquele ambiente de peça, então cria um documento novo de peça, você vai ter aqui uma guiazinha com os recursos, tá? Depois esboço, chapa metálica e assim por diante. Talvez não esteja os mesmos comandos, mas se você quiser aparecer esses outros comandos, você clica com o botão direito aqui, ó, e eu tenho mais abas que eu posso adicionar. Por exemplo, se eu clicar em soldagem, vai aparecer a aba de soldagem aqui. Tá? Se eu quiser tirar a aba de soldagem, eu clico aqui, sumiu a aba de soldagem também. Ok, Celso, eu quero que apareça os nomes aqui. Eu quero que apareça o nome embaixo do recurso. Então, ó, botão direito em cima da barra aqui e marca essa opção aqui, ó, usar botões grandes com texto. Se eu clicar em cima, ele vai ficar assim. Isso é bom para te aumentar a tua área gráfica. Tá? Eu vou deixar por enquanto assim para a gente se acostumar com o nome do recurso.
Bom, o que eu preciso saber aí do SolidWorks para a gente começar a desenhar para você que nunca desenhou. Primeiro, veja o seguinte. Eu tenho alguns planos. Tá? Tenho alguns planos. Eu tenho um plano frontal, eu tenho um plano superior e tenho um plano direito. Tá? Se vocês apertarem na tecla Ctrl e o número 7, mais em cima no teclado, não no numérico, no teclado, tá? Vocês vão ver que ele vai mudar aqui a vista para uma vista isométrica. Aos pouquinhos a gente vai entendendo cada um dos comandos. Tá? Mas então, aqui vai ser a nossa área gráfica. Eu tenho os planos para o que a gente vai começar a desenhar. Tá? E os comandos que eu vou precisar desenhar. Tudo bem? Uma coisa importante, por exemplo, quando você começa a desenhar no SolidWorks, ou melhor, se você usa o AutoCAD ou qualquer outro software 2D, geralmente tu precisa fazer o seguinte: se eu vou desenhar uma linha lá no AutoCAD, e essa linha tem 50 mm, eu tenho que clicar num ponto, digitar lá o valor e ele vai dar 50 mm. Aqui no SolidWorks ele é um pouco diferente. Tá? A gente sempre vai tratar ele como esboço. Ok? Sempre como esboço. Então, se eu quiser fazer um esboço de uma peça, por exemplo, se eu quiser fazer um quadrado, quero fazer um cubo dentro do SolidWorks, como é que funciona? Tá? São duas coisas que definem o meu esboço. Acostumem com essa palavra, definir o esboço, ou melhor, definir totalmente o esboço. Eu vou selecionar um plano, eu vou começar aqui pelo plano frontal. Tá? Imagine o seguinte, para mim começar sempre, para mim ter uma peça em 3D, eu preciso primeiro preciso criar um esboço 2D. Tá? O que é um esboço 2D? Sempre dois eixos, X e Y, tá? Independente do eixo que eu tenho aqui. Ok? Então eu vou clicar aqui no plano frontal e vou clicar nesse botãozinho aqui. Tá? Uma outra maneira que você pode fazer, ó, clico aqui e venho aqui em esboço. Tá? Se ele estiver aqui em recurso, clica aqui e vem aqui em esboço. Tá bem? Vou clicar aqui, então vou criar um esboço. Ok, perceberam que quando eu cliquei, o meu plano que estava inclinado, ele ficou de frente para mim? Imagine que agora eu tenho uma lousa, tá? Tem um quadro lá. E agora eu tenho algumas ferramentas para começar a fazer o teu desenho. Tá? Então, o que eu quero fazer aqui, a primeira coisa que vocês têm que entender é que o SolidWorks ele tem duas coisas que definem totalmente o esboço. São dimensões e são, aqui, ó, relações. Tá? Então, eu vou clicar aqui primeiro no esboço, eu vou clicar numa linha. Vejam que o cursor ele mudou um pouquinho. Ele tem um lápis e tem uma linha embaixo. Se eu pegar o círculo aqui e clicar em cima dele, ele vai mudar. Tem um lápis e agora tem um círculo também. Beleza? Se eu clicar nesse aqui, ó, ele mudou. Então isso mostra, né, visualmente, o SolidWorks mostra visualmente para você que você está usando um esboço. Você vai se acostumar depois com o tempo. Tá? E eu estou usando uma ferramenta de retângulo. Eu vou usar essa ferramenta de linha. Para começar a desenhar um esboço, considere o seguinte, ó. Eu sempre vou clicar aqui. Esse aqui nada mais é do que a origem do SolidWorks. Tá? Ou melhor, o meu ponto X, Y e Z. Ou melhor ainda, posso dizer que é o meu ponto 0, 0,0. Ou seja, X0, Y0 e Z0. Tá bom? Então eu vou clicar aqui. Então minha linha ela vai começar nesse ponto. Se vocês observarem um pouquinho abaixo do lápis ali onde tem a linha, pode ser um quadradinho. Tá? E tem um pontinho ali. Tá? Esse pontinho quer dizer o seguinte, que quando eu clicar aqui, o meu ponto inicial da minha linha vai ser exatamente coincidente com a minha origem, ou seja, o ponto inicial da minha linha vai coincidir com o ponto 0,0,0. Ok? Então eu vou clicar aqui e agora eu vou traçar a minha linha. Bom, vocês vão perceber que vai aparecer algumas coisas. Tá aparecendo uma medida ali em cima, por exemplo, aqui 65,13,90 graus. Tá? Mas eu não vou digitar. Lembra que o que eu preciso fazer para definir o meu esboço é como se tu fizesse um croquis na mão. E depois tu vai lá, coloca as dimensões e ele se ajusta sozinho. Então aqui no SolidWorks é a mesma coisa. Tu vai fazer um esboço teu e depois ele vai se ajustar. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha linha e olha só. Vou clicar num ponto qualquer. Não vou levar ela assim para cima. Tá vendo? Se eu levar ela assim, desse jeito, eu já vou criar automaticamente uma relação de vertical, ou seja, eu estou dizendo que a minha linha é vertical. Só que para exemplificar isso para vocês melhor, eu vou fazer a linha assim, inclinada. Tá? E agora, eu vou traçar a linha. Observem que eu posso fazer o seguinte, eu posso seguir essas orientações que ele me mostra aqui, esse tracejado que vocês estão vendo, e automaticamente, quando eu traçar por cima dessa linha e clicar no próximo ponto,
aquele quadradinho no canto inferior que está aparecendo o lápis, ele é uma relação de perpendicular. Ou seja, essa linha que eu estou criando, ela vai ser perpendicular à linha inicial que eu fiz. Mas eu não quero isso também. Eu vou fazer diferente. Tá? Se eu trouxer aqui para a direita, ele aparece um outro ícone embaixo, tá? Com um tracinho. Esse tracinho quer dizer que ele é horizontal. Não precisa se preocupar com os nomes agora, não precisa decorar nada. Tá? Eu só quero que vocês entendam essas relações. Então eu vou clicar aqui em qualquer ponto. Tá? Olha só. O SolidWorks é bem legal, ele é bem intuitivo, porque se eu traçar aqui nessa linha agora, olha só, se eu traçar aqui, ele vai ser, essa linha que eu traçar, ela vai ser perpendicular a essa. Se eu traçar aqui assim, essa linha que eu estou traçando, ela vai ser paralela a essa linha. Então é isso que está acontecendo, nada mais é do que são as relações. Então eu vou clicar aqui em um determinado ponto, ó, e vou clicar lá de novo na origem. Beleza. Fechei o meu esboço, vamos dizer assim. E eu quero transformar isso num quadrado. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou clicar, para sair do comando, eu vou clicar com o botão direito e vou clicar em selecionar. Pode usar o ESC? Pode. Mas acostume em clicar com o botão direito e selecionar. Tá bom? Vamos lá. É uma coisa importante, questão de seleção, não falei ainda. Se tu clicar o botão esquerdo e pressionar e puxar ele da esquerda para a direita, de cima para baixo, tudo que tiver dentro dele ele vai selecionar. Olha só. Selecionou aquela linha. Se eu fizer isso aqui, ele não seleciona a linha. Se eu fizer o inverso, eu clicar daqui para cá, tá? Inverter, ou seja, da direita para a esquerda, tá? De cima para baixo, tanto faz. Ó. Onde ele estiver encostando, olha só, onde ele estiver encostando, ele vai selecionar. Então esse aqui é legal para selecionar duas linhas. Eu quero selecionar só essas duas. Se eu quiser selecionar aquelas duas, eu teria que fazer isso aqui. Ó. Toda a linha tem que estar dentro da caixinha. Tá? Isso é uma ferramenta de seleção. Botão direito é um menu zoom. Perdão, é um menu, tá? Que ele aparece. Eu falei zoom porque vi aqui. É um menu que ele aparece de ajuda. Tá? Tem comandos recentes, tem entidades de esboço. Então tem várias coisas que a gente pode fazer. Tá? São atalhos que o SolidWorks te dá. Você vai ver que o SolidWorks tem vários e vários atalhos. Tá bom? Então, para transformar isso aqui num quadrado, o que eu vou fazer? Eu vou ter que adicionar algumas relações. Primeiro, essa linha, olha só, se vocês clicarem em um ponto, vocês podem mexer o esboço à vontade. Olha só que legal. Tá bem? Para mim transformar essa linha em horizontal, o que eu vou fazer? Eu vou clicar em cima da linha e eu tenho aqui, ó, relação. Ó, eu quero tornar horizontal ou vertical? Eu quero que essa linha seja horizontal. Vejam que quando eu seleciono isso aqui, eu posso colocar por aqui. Eu posso clicar aqui e colocar por aqui. Percebam que o SolidWorks ele é inteligente de maneira que ele já imagina, ó, essa linha horizontal. Para ver que ele ficou em negrito aqui. Da mesma forma, nesse ponto. Então eu vou dizer que essa linha aqui, ela é vertical. Vou dizer que essa linha aqui, ela é horizontal. Vou clicar em cima dessa linha e vou dizer que ela é vertical e vou dizer que essa linha então ela é horizontal. Tá? Veja que a linha ela não é horizontal, mas se eu colocasse assim, ó, se eu selecionar dessa forma e dizer para o SolidWorks o seguinte, ó, quero que a linha seja perpendicular, ele também define. Pode ver que a linha ela não é horizontal, ela só é perpendicular àquela dali. Legal, né? Ó, se eu quiser excluir uma relação, eu clico o botão direito aqui em cima e excluir. Se eu excluir todas e todas que tiver listado aqui, ela vai excluir. Mas agora, enfim, eu quero transformar ela no horizontal, está feito. Bom, essa linha aqui, se vocês observarem, ela está preta, essa linha está preta, essa está azul e essa está azul. Ou seja, ela está definida, tá? Porque ela começa na origem do meu esboço. Ok? Se eu deletar essa relação aqui, ó, se eu clicar aqui em cima e dar um delete, vocês vão ver que o meu esboço vai ficar tudo azul. E eu posso clicar nesse ponto e arrastar ele. Agora tem uma questão, é o seguinte. Quer ver a questão da importância da origem, de começar na origem? Olha só. Para a gente colocar uma dimensão é bem simples. Tem esse comando aqui que é a dimensão inteligente. Vou clicar ali em cima e vou selecionar a linha. Vou só clicar aqui em cima da linha. Vou clicar. E ele vai aparecer uma janelinha que se chama modificar. Vou fazer de novo para vocês verem, tá? Vou cancelar aqui. Vou dar um delete nessa dimensão. Ó, vou em dimensão inteligente. Clico em cima da linha. Clico no segundo ponto. E ele aparece a janela modificar. Com o texto já selecionado. Okay? O que importa aqui é o seguinte. Eu quero deixar essa dimensão com 50.
vou vir aqui no teclado, 50 e vou dar um Enter. Só isso, pessoal, por enquanto. Tá? Bom, para isso aqui ser quadrado, o que eu preciso fazer? Que aqui também tenha 50. Então, eu vou clicar aqui de novo e vou colocar 50. Beleza? Vou clicar com o botão direito e vou em selecionar. O meu esboço, ele tem que estar totalmente definido. O que é totalmente definido? Quando todas as linhas estiverem pretas, tá? Questão visual, isso vai dizer para o SolidWorks, ou o SolidWorks vai entender que o esboço está totalmente definido. Ou seja, é uma forma dele interagir com você, dizendo o seguinte, ó, todas as dimensões no esboço estão definidas. E para o esboço estar totalmente definido, eu preciso, além das dimensões, eu preciso ter essas relações aqui e tem que ter uma relação com a origem. Tá? Então eu posso arrastar isso aqui? Posso. Mas quer ver quando eu colocar ele aqui na origem? Pronto. Agora ficou tudo preto. Posso dizer para você o seguinte, tá? Tem muita gente que diz assim, agora a coisa está preta, ou seja, ficou ruim. Aqui no SolidWorks é o contrário. Quando a coisa ficou preta, quer dizer que a coisa está certa. Tá bem? Vamos lá. Olha só, questão de relações ainda. Vou clicar aqui em cima dessa cota aqui, ó. Se você clicar em cima do número, você vai editar o valor. Ó, se eu clicar 2 vezes, ele vai chamar a janela de modificar. Se você tiver com o instante 2D habilitado, eu clicar uma vez e eu posso alterar já o valor. Quando eu clicar em cima do texto, ó. Ah, não quero mais 50, eu quero 60. Mas vejam, eu disse que isso aqui, eu estou dizendo que isso aqui é um quadrado. Tem que ser um quadrado. Tá? E para ser um quadrado, os dois lados são iguais. Então eu preciso ter duas dimensões? Não preciso. Então eu vou deletar uma. Vou deletar uma delas. Agora eu vou dizer o seguinte, ó, pode ver que o meu esboço eu consigo mexer ele para cima e para baixo. Ó. Tá? Sempre que o teu esboço estiver azul, clica em cima daquela entidade que está azul e tenta mover ela. Para onde que ela move é a dimensão que está faltando, ou a relação. Quer ver? Então se eu apertar, como é que eu consigo adicionar uma relação? Eu aperto a tecla Ctrl, olha só, aperto a tecla Ctrl, se eu quiser selecionar duas entidades, aperto o Ctrl, deixo ele pressionado, clico em cima de uma linha, clico em cima de outra linha, e agora eu vou dizer o seguinte, ó, que essa linha e essa aqui, elas são iguais. Pronto. Olha só, está tudo preto, por quê? Essa linha aqui e essa linha são iguais, ou seja, os lados são iguais. Se eu quiser mudar agora, vou colocar ele como 30 aqui, para diminuir bastante. Todo o meu conjunto diminui para 30. Tá? Beleza. Vamos lá. O que acontece se eu deletar essa relação aqui? Ó? Vou deletar ela essa relação de horizontal. Olha só, se eu clicar aqui em cima, eu tenho mais de uma relação agora, né? Se eu clicar com o botão direito e excluir todas, eu vou apagar, além do comprimento igual aqui, vou apagar essa aqui também. Mas eu só quero apagar a de horizontal. Vou clicar com o botão direito e vou dar um excluir. Ou seja, a linha agora já não está mais definida de novo. Ou seja, já deixou de ser um quadrado. Então, a importância de eu dizer para o SolidWorks o seguinte, ó, a minha entidade é horizontal. Tá? Então, dimensões e relações e origem definem totalmente o teu esboço. Tá, pessoal? Entenderam essa parte? Okay? Então, isso aqui é a parte fundamental para tu começar a desenhar no teu SolidWorks. Depois que tu desenhar teu esboço, é um negócio bem simples. Tu vai sair para fazer a parte 3D. Tá? Eu vou clicar aqui na extrusão. E eu vou dizer o seguinte, ó, SolidWorks, eu quero que tu faça 30 milímetros. Vou dar OK. Pronto. O botão do meio do mouse, pessoal. Ó, o botão do meio do mouse, se você manter ele pressionado, você consegue girar o teu modelo. Ok? Se tu apertar Ctrl e o número 7, ele volta para a face isométrica. Beleza, pessoal? Então, essa foi a primeira parte. Ela é um pouquinho extensa, mas serve para você entender principalmente essa parte da relação do esboço. Tá? Então na próxima aula e no próximo vídeo a gente vai criar aquela peça, melhor, a gente vai criar essa pecinha aqui, ó, e a gente vai ser um pouco mais objetivo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá? Acessem o canal lá no YouTube lá, se vocês, um grande abraço para vocês e até a próxima.